Oi, 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 boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live relacionada à indústria de bebidas. Hoje nós estaremos com o Hudson, um excelente profissional na área de bebidas, um excelente profissional na área de responsabilidade técnica. Então, já vamos adicionar o pessoal aí. Oi, Hudson. Oi, Oi, Camila, tudo bem? bom? Olá, pessoal. Olá, deixa eu me ajeitar aqui. Tudo bom? Tudo. Tudo. Pois então, quanto tempo, né, Hudson, que a gente não se fala assim pessoalmente? Pois é, você tá morando para onde? No Paraná ainda? Paraná. A gente tá no Paraná. Essa é a Dani, né? Como a Dani e o Hudson não se conhecem, minha sócia também. Tudo bom? Olá, Dani. Então, Tudo. nós nos apresentar um pouco, né? O pessoal que já nos segue, o pessoal que tá aí novo na live, que ainda não nos acompanha, né? Então, meu nome é Camila, sou engenheira de alimentos. Eu também sou especialista em gestão da segurança dos alimentos e especialista em rotulagem. E estou atuando há alguns anos aí como consultora e responsabilidade técnica na indústria, inclusive na indústria de bebidas. E eu sou a Daniela, nutricionista. Também trabalho já há 24 anos na área, na parte de serviço de alimentação e de indústrias, né, na área de qualidade, de rotulagem. E aí eu e a Camila nos juntamos e abrimos a LCA Food, que é uma empresa focada nessa área de cursos. E, Hudson, se quiser se apresentar, então acho que hoje a estrela da live é você, né, aí, que é o nosso Não, tá, convidado, falar um pouco tá até exagerado tudo isso aí. sobre Eu, na verdade, a atuação. a minha formação, eu sou enólogo de formação inicial, né? Depois fiz tecnologia de alimentos. E eu fiz meu mestrado em biotecnologia e ciência dos alimentos, em biotecnologia e ciência, né? Mas puxando um pouco para os alimentos. E na prática eu trabalho com suco desde 1991, praticamente quando eu me formei lá na enologia. E desde então eu acabei ficando dentro do setor. Isso comecei trabalhando lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, uma empresa que era ali de Bento. E eu fui transferido para a Videira. Eles montaram uma fábrica aqui em 1992 para processar suco de maçã e acabou que a gente foi ficando e está aí até hoje nessa área. É uma área que não é muito conhecida, né? Suco de maçã, mas o suco de maçã é uma commodity negociada até em bolsa de valor. Então, o Brasil, que não é um tradicional produtor, mas tem sua significância, né? E o mundo todo produz suco de maçã, desde a Europa, China, maior produtor, Polônia. Então, é um produto muito procurado hoje, principalmente hoje na falta de suco. A maçã é como se fosse para fazer volume, né? Principalmente em sucos que não são mais difíceis, tipo maracujá, morango, frutas vermelhas. Todo mundo usa o suco de maçã como enchimento. É, E e não só. Pode falar. não, eu comentei que durante 8, 9 anos eu dei aula na UNOESC, ali no curso de engenharia de alimentos, nas disciplinas mais voltadas à tecnologia, né? E foi uma experiência muito interessante. É, e para quem não sabe, o Hudson foi o meu professor na minha turma de engenharia de alimentos, né? Foi, acho que um dos primeiros professores nas primeiras matérias, né? É bem ali no quarto semestre, mais ou menos. E foi E assim que eu fiquei conheci. até 2017 ali. Então, e na verdade, assim, Edson, até eu comentei com você esses dias, você foi uma das primeiras pessoas, primeiros profissionais a me falar sobre consultoria, assim, porque na época da nossa formação não se tinha tantos consultores quanto tem hoje. Não
tinha tantas pessoas trabalhando com isso. Né? Travou aí? Acho que travou. Não, Voltei? agora tá. Voltou. A Dani, você tá travada. Parece que sim. A Dani tá travada. Essas internets. E então, assim, quando você comentou comigo a primeira vez, começou a comentar com a nossa turma. Eu lembro que foi lá na matéria de Introdução à Engenharia de Alimentos, uma das primeiras matérias que a gente tinha no curso, que você comentou conosco sobre essa possibilidade de a gente trabalhar como consultores. Eu lembro assim, ninguém pensou nisso, a gente nem conversava, nem comentava essa possibilidade de se existir essa profissão, ou porque a gente pensava em trabalhar, em se formar e ir para dentro de uma indústria. Então, assim, e eu também na época, assim, sabe? Quando você, até eu lembro que o Gustavo também comentou alguma coisa conosco, assim, e começou a me acender aquela lampadinha lá dentro da cabeça, sabe? Mas mesmo assim, demorou alguns anos para eu entrar nessa área. E hoje é uma das áreas assim que os profissionais de alimentos já mais vêm procurando para atuar. Acho que a Dani está voltando aqui. Aí, voltou. Oi, Dani. Agora eu voltei. Você está em duas telas aí. Então, eu não consigo. Acho que. Mas vamos lá, daqui a pouco vai assim. E hoje, assim, quando eu comecei a abrir a minha consultoria, foi meio que no susto, na verdade, assim, sabe? Eu tava numa fase que eu tava sem trabalho, tava fazendo algumas coisas assim externas e surgiu a oportunidade de eu ser responsável técnica. Automaticamente eu tive já que trabalhar com rotulagem, aí veio a questão, vou abrir minha consultoria para entrar nisso. E hoje, na indústria, no serviço de alimentação, é uma área que vem sendo bastante procurada. Ela é uma área interessante. Eu, pessoalmente, eu não consigo me ver como consultor. Não sei por quê. Não sei se eu fui. Desde o início, a gente acaba aprendendo a trabalhar para os outros, né? Por isso que eu sugeri que o importante, talvez, é trabalhar para você. Mas é uma coisa que eu trago, sei lá, desde a criação, né? Então a gente acaba aprendendo a trabalhar na indústria. Eu aprendi a trabalhar na indústria. Sonho em ter o meu negócio, porque eu gosto de vinhos e eu gostaria de produzir meus vinhos numa escala, mas precisa tempo, dedicação, e às vezes não é tão fácil você parar com o que está fazendo, né? Então, hoje eu tenho essa responsabilidade técnica ali na Fischer, né? Então já é uma dedicação integral nisso aí, a gente tem que estar focado, pegando os detalhes e investindo nisso. Então é mais difícil você fazer algo para você mesmo, né? Sim, Mas é legal, acho bom. Não é fácil, porque o consultor ele tem que estar se informando o tempo todo, né? Eu vejo isso quando eu dei aula, então, no período que eu dava aula, eu tentava passar aquilo que eu tenho de experiência e de aprendizado na indústria, né? Porque muitas vezes o aluno não tem isso, mas ao mesmo tempo você tem que se reciclar, estudar de novo. E para mim foi muito bom, porque eu aprendi dando aula e isso me fortaleceu como profissional. sim. Então, é óbvio que o consultor não vai passar informação de graça, mas o fato de ensinar me fez crescer. Isso foi muito bom. Sim. E assim, você estava falando do suco de maçã, né? O suco de maçã, ele, principalmente depois dessas alterações aí da rotulagem, porque agora tem a questão dos açúcares adicionados, então ele vem sendo um produto utilizado não só na área de bebidas, mas em toda a cadeia de alimentos como uma Refrigerantes alternativa para também. açúcar. Mas assim, bolos, eu já desenvolvi produto assim, que nem para alimentação infantil, que a gente não pode adicionar açúcar, então fazendo a,
o adoçamento, né? Adoçando esse bolo de suco cake com o suco de maçã. Então, assim, barrinha de cereal, ele está sendo bastante usado como um substituto para o açúcar nos alimentos em geral. Então, ele vem e até eu estava conversando com o pessoal, tô procurando aí um fornecedor de suco de maçã concentrado. Tá escasso no mercado. E você não vai achar porque não Não tem. tem. Não tem. Esse ano, então, principalmente, suco de maçã, tu esquece que não vai achar. Tá? Uhum. É um ano bem atípico aí no setor, mas ele é atípico também para laranja e para uva. Tá? Sim. Não tem suco de uva, não tem suco de laranja, não tem suco de maçã. Falta realmente no mercado e os preços mais que dobraram. Nossa, eu sou RT de uma indústria de laranja, de suco de laranja. Gente, a gente tá pagando a caixa de laranja já passou de R$ 100. Sendo que há um ano atrás a gente pagava 30, 38. É, a maçã, o preço da indústria girava aí 50, 60 centavos o quilo, e hoje já está beirando os R$ 2. É um absurdo, assim. Mas estamos aí na indústria, eu acho que assim, eu até uma coisa que eu comento bastante assim com o pessoal, com as indústrias que eu trabalho, com os nossos alunos, assim, nesses momentos de aperto, assim, que surgem as novas ideias, que surgem os novos caminhos e os novos produtos, né? E eu acho que assim que nós, como responsáveis técnicos dessas indústrias, uma das nossas maiores funções é justamente isso, é direcionar a as nossos clientes, as nossas empresas, né, a pensar um pouco fora da caixa. A questão suco, né, ela tinha uma tendência a ir para os sucos, vamos dizer, 100%, sucos integrais, né? Mas aí o pessoal sempre condenou muito o néctar, porque até um tempo atrás também tinha suco no néctar, né? Depois que mudou a legislação, que eles começaram a colocar 30%, 40%, e mesmo assim é pouco. Mas quando tu pega anos que nem esse, que não tem suco, não tem como você imaginar um suco 100%, Não. porque não tem, e o preço vai estar, que é muito inacessível ainda para o brasileiro. Sucos bons, sucos integrais, é muito inacessível, né? Não são todos que têm essa condição. Então, tem a discriminação, o pessoal criminaliza o néctar, mas você tem que parar para pensar que também não tem opções, né? O preço de um suco é caro. O suco hoje, eu não sei se não vai passar a barreira dos R$ 22 aí o litro. Uhum, acredito que vai, assim. E outra, uma grande. Como, assim, não sei se você está trabalhando direto com o consumidor, assim, sabe? Como eu produzo bastante para o consumidor, né? O B2C. Aí nós temos essa grande dificuldade do consumidor não entender que quando a gente trabalha com suco integral, com suco, como eu trabalho no suco de laranja integral, eu tenho a variação de acidez, eu tenho a variação de cor, eu tenho a variação de doçura, porque isso depende muito da época da safra, época do ano. Esse ano nós temos uma safra horrível de laranja, a pouca coisa que nós temos, ela não está de boa qualidade. E existe muito essa reclamação. Ah, mas por que o teu suco tá doce? Não, mas o teu suco hoje tá ruim, o teu suco hoje tá ácido. Ah, mas o teu Isso é suco ali reclamação começa. normal. Só que isso é uma situação normal do suco natural. Eu pessoalmente, para tentar atingir um padrão, trabalharia com suco 100%. O que, que é? O concentrado reconstituído. Aí você consegue estandarizar, principalmente suco de uva. Suco de Sim, uva integral não é muito fácil você ter um padrão, né? Então, quando você trabalha com concentrado e reconstitui, você consegue manter os níveis mais regulares de doçura, de acidez, a própria cor, sim. né? Então, a questão suco integral ainda é complicado. E no nosso país aí, que com as intempéries aí, está difícil, cada vez mais difícil, produção e qualidade para fazer suco integral. Então, por exemplo, nós aqui temos chuva em excesso, São Paulo está com seca, então por isso que a laranja está com dificuldade, e a laranja ainda tem o problema do greening. Está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Eu tava só olhando ali o pessoal ali. Tá lendo. Então tem o greening, que pode acabar com todos os laranjais, então é uma preocupação
muito grande. E, claro, alternativas você tem que pensar, outros sucos, outras saídas, até porque as pessoas querem fugir um pouco do refrigerante, né? Sim. E a opção saudável seria os sucos. Mas não pense que todo mundo, eu tomei suco integral agora, a sua sócia nutricionista sabe bem. Não quer dizer que você não vai engordar, não quer dizer que você não vai ter problema de diabetes, não é porque ele é natural que você não, né, tem um limite para isso aí. Tanto é que a legislação agora que focou a questão alta em açúcar adicionado, é porque tem um preconceito contra a sacarose. Então as pessoas acham que sacarose é o problema. Mas se tu pegar um suco integral natural, ele também tem alta quantidade de açúcar. Então as pessoas não param. Qual que é a diferença de um suco assim ou de refrigerante? Porque um suco ou um refrigerante, no caso, ele é uma caloria vazia. Né? Ele tem o açúcar, mas não tem os outros elementos naturais que fariam benefício, que é o caso que o suco tem. Né? Você tem minerais, tem fibras solúveis, antioxidantes, no caso, por exemplo, da uva. Então, essa é a grande diferença. Mas pensando em quantidade de açúcar, não dá para pensar que o suco também é tão bom assim. Eu lembro como o nosso mercado de suco de maçã, 90, 95% é nos Estados Unidos, né? A gente deixa muito pouco suco aqui de maçã no Brasil. E na época do Barack Obama, a Michelle Obama estava fazendo uma campanha de combate à obesidade infantil nos Estados Unidos. Ah, porque eles estão tomando muito refrigerante? Não, porque eles tomam muito suco. E lá é Sim, suco puro, é suco 100%. Então, tu vê que é um problema também, só que, claro, o poder aquisitivo deles permite eles tomarem mais suco do que a gente. Né? sim, Então, foi uma questão bem interessante, porque impacta na indústria também, né? sim. Que retirar o suco das crianças. E nos Estados Unidos, aproveitando que a gente está falando de suco de maçã, o o suco de maçã é o segundo suco mais bebido nos Estados Unidos. Primeiro a laranja e depois a maçã. Aqui no Brasil, você ouve falar de suco de maçã na prateleira. Mas nos Estados Unidos é o segundo mais bebido. A primeira bebida que a mãe dá após a lactação é suco de maçã. É uma cultura que tem nos Estados Unidos. E é interessante isso. A gente não, no Brasil não se tinha hábito nem de comer maçã, quem dirá tomar suco de maçã. Né? E claro, o brasileiro, sucos é o de laranja, espremido, aí faz a laranjada, então isso é bem cultural. A laranja é muito cultural aqui. Sim. A Tatá Forini aqui, ela perguntou: o que faz de um suco concentrado? Eu acho que você está querendo saber, só me corrija se eu estiver errada. O que a gente faz com o suco? Para que ele é utilizado, o suco concentrado? Então, acho que para muita coisa. Então, ele entra como base para outras bebidas. Você pode fazer um suco de maçã, como por exemplo o suco de maçã concentrado, diluir ele em água, até os padrões físico-químicos de um suco integral para fazer ele reconstituído. Se você usa ele, inclusive ele é muito usado para adoçar alimentos, como eu falei no início. Então, o suco concentrado como o outro falou, é um commodity, né? Ele vai para tudo. É uma commodity e a maçã é uma das bases mundiais. Você pode fazer geleia, tem muita gente que faz geleia, em vez de adoçar com açúcar, usa o suco de maçã. Suco de frutas vermelhas, né, os berries da vida, é um suco muito caro. E também é intragável. Você pegar um suco de blueberries, dos berries, você não consegue tomar aquilo, de tão astringente que é. Então você acaba usando ele como forma de diluir outros sucos. E aqui os sucos tropicais também, caju, maracujá, abacaxi, goiaba, todo mundo usa a maçã como diluição, porque é um suco muito neutro. Né? Se tomar o suco de maçã, talvez você lembre maçã, mas não lembro porque ele é extremamente neutro. Né? Sim. E agora, com a mudança da lei, isso já deve ter, se eu não me engano, uns 10 anos, eu não me lembro agora, que os néctares têm a obrigação de ter 30, 40% de suco na formulação. É, E
E o pessoal malandramente, tipo, a laranja era 40%, a uva 40%, mas se você usa misto, tu usa 30%. Então você usa laranja, uva e maçã, ou no caso, maçã e laranja, já entra no misto, então em vez de você diluir 40%, você dilui 30%. Sim. E com isso aí, faltou suco no mercado. Tu vê que antigamente não se tinha tanto suco de maçã no mercado interno, por isso que a Fischer ela exporta praticamente tudo, né? E o mercado interno ele começou a ganhar bastante força por conta da mudança da lei, né? Nos Sim. refrigerantes, ou se você já vê lá, tem 5%, 2%, isso é mudança de legislação que forçou esse consumo, né? Sim. É. Aqui a Pris, ela falou, não, acho que ela quer saber o que torna o suco concentrado. Acho que o Hudson você é melhor que ninguém para explicar como Então, rapidamente como que faz o suco concentrado. o suco concentrado, então você simplesmente vai retirar a água do suco através de tecnologia de evaporação, né? Os evaporadores existe para leite, existe para concentrar polpas. Então, por exemplo, maçã tem um Brix, que é o sólido solúvel, na faixa de 11, 12 até 14. Você joga isso, extrai o suco no processo e coloca ele num concentrador que vai retirar essa água e nós vamos concentrar, no caso da maçã, até 70 Brix. A uva concentra até 68, a laranja até 65, 66 Brix. Então, isso é um suco concentrado. Você retirou a água, né? Qual que é o grande boom que deu o suco concentrado isso no passado? Quando você tem o suco integral, você está, quando você leva para algum lugar, você está transportando água. E o suco é muito sensível, porque tem uma atividade de água elevada. Então, você manter um produto desse sem contaminação, para poder transportar, é muito complicado. Existe, tem formas para isso, tá? Quando você concentra o suco, você retirou a água, baixou a atividade de água, o produto fica altamente estável. E ao invés de você transportar água, você vai transportar suco. Então, o cara que compra o suco, ele vai repor a água e vai colocar na sua formulação, na sua garrafa. E a vantagem do suco concentrado é justamente isso: você tem um produto estável, mais estandarizado e mais fácil de transportar. Tanto é que o suco, acho que tem uma pergunta sobre aditivo, né? Isso. Não tem aditivo nenhum. O suco concentrado de maçã, por exemplo, ele se conserva por si só. Só pelo fato dele estar concentrado, é óbvio que tem algumas leveduras que não gostam de você, que elas conseguem crescer no meio com atividade de água baixa, né? Que a gente chama de levedura osmofílica. Mas mesmo assim ele não vai fermentar, ele não vai explodir, é um produto muito estável, tá? Então a conservação é natural mesmo, não tem adição de aditivos nem conservantes, né? Ela perguntou do aquecimento. Sim, é por aquecimento. Existem evaporadores modernos que fazem concentração a vácuo com baixa temperatura, mas aí é só para produtos mais nobres, né? As vitaminas, a maçã ela não é muito rica em vitamina, né? Mas a laranja, por exemplo, tem bastante vitamina C. Vai ter uma redução, sim, de algumas vitaminas, é normal do processamento, mas isso não quer dizer que ela se torne imprópria, né? Tipo, é um suco que não dá para comparar o integral, mas o integral também é pasteurizado, então ele vai sofrer aquecimento, né? Existem pessoas que fazem suco de um dia, suco de 3 dias, que eu pessoalmente acho arriscado, porque o cara tem que levar uma fruta numa condição muito boa, muito adequada, ter uma sepsia, uma higiene muito boa, para extrair um suco sem aquecimento nenhum, botar na garrafa e vender em 1, 2 dias, até 3 dias. Só que como a gente pensa também, o suco de maçã segue as regras de segurança do alimento, tá? Nós temos a PPCC, nós temos certificação internacional, existem riscos inerentes ao produto.
Então, você colocar um produto que não teve um tratamento térmico adequado é um risco muito grande. Tanto é que nos Estados Unidos, o suco de maçã, eles chamam de apple cider, mas não é a cidra. É um suco que as pessoas pegam em casa, acham maçã no seu quintal, pega no pé, leva para dentro de casa, esmaga e põe na garrafa e toma. Simplesmente assim, é um suco escuro, um suco 100%, vamos dizer assim. Só que em algum momento algumas pessoas morreram por contaminação de E. coli 157H7 e também há registro de contaminação por salmonela. Então, você não ter um processamento térmico é complicado, sabe? Sim. E assim, eu já fiz alguns registros assim para pensamento laranja desse processo que não tem pasteurização. Só que eu vejo que o Ministério da Agricultura está começando a exigir que se tenha pelo menos um tratamento térmico mínimo. Então, assim, eu acredito, como a gente está para ter muitas alterações às legislações aí de bebidas, principalmente na área de sucos, eu acredito que vai acabar chegando um momento que vai ser extinguida a produção de sucos dessa forma, justamente pela segurança do alimento. E você, como consultora, eu vou te dar um spoilerzinho do mapa. Nós temos certificação internacional, no caso, nós temos um BRC, que é o mesmo nível do FSC 22000, IFS e assim vai. E o mapa um dia apareceu lá na fábrica para fazer um benchmark com o checklist do Ministério para ver se estava de acordo, se a gente tinha condição de. Não nós, se as pessoas têm condições de cumprir ou não. Então, o nível de exigência que o Ministério vai pôr de boas práticas, de condução de processo, se eles colocarem aquele checklist lá, vai ficar pesado. Isso já adianta. Eu também estou sabendo de algumas coisas aí que essa parte de bebidas aí vai vir coisa pesada por aí. Então, é um certificado pesado. Eu digo porque algumas exigências, assim, não é que são absurdas, só que é para você tentar mitigar o problema o máximo possível, né? Exatamente. Que é A raiz. A Raíssa, né? Como que é feito o processo de sucos clarificados? Então, a clarificação você pode fazer por meios mecânicos ou, eu não vou dizer químico, porque isso até foi uma discussão que eu tive com o Ministério, porque não é químico, mas a gente chama de uma clarificação coloidal. Tá? Então, você usa elementos que provocam uma reação, vai formar um colóide e vai decantar. Então, você pode usar bentonite, gelatina, sílica, caseinato de potássio, são todos elementos clarificantes. Então, você adiciona, por exemplo, a gelatina, ela vai se coagular com a carga positiva dos fenóis que tem no suco, e depois você vem com um clarificante negativo, ele forma um colóide e você decanta. Então você tira o sobrenadante limpo e depois filtra com filtro de terra, um filtro de placa. Tá? É assim que você faz a clarificação. Mas é uma dor de cabeça que Hudson, não quero ver nunca mais esse tipo de clarificação. A gente usa a ultrafiltração, tá? Que é a filtração tangencial. A vantagem da filtração tangencial é que ela tem uma filtração que a gente chama de nível já molecular. Então, ela vai entre 20 mil a 180 mil em peso molecular. Então, qualquer substância com peso molecular acima disso vai ficar retido. Né? Então, retém polpa, retém alguma matéria corante e ele sai perfeitamente limpo. Até como a filtração não é absoluta, mas ela é quase esterilizante. Né? Passa muito pouca contagem pela membrana. Então, no geral, o pessoal da uva, o pessoal da maçã e outros sucos clarificados estão partindo e usando a ultrafiltração. Tá? A Tuta aqui, ela perguntou se existe alguma tendência de clarificação de bebidas em geral, inclusive os coquetéis. Vamos tentar entender. Os coquetéis, basicamente, é uma formulação, né? Sim. Você vai ter lá água, você vai ter álcool, algum suco. Aí depende da característica. Você filtrar uma bebida com muito açúcar e gelada não é fácil.
Então, depende, depende da tua formulação. Eu não sei que ela queria entender dessa questão dos coquetéis. É o tipo de filtração que gostaria? Depois você... Se você puder aqui, Tuta, a gente já te responde o que seria, então, essa tua dúvida. É que, assim, eu sei que também que tá vindo uma legislação nova aí para trazer coquetéis não alcoólicos, né, no mapa. Tava dando uma olhada Mas aí o quê? Extratos vegetais, alguma coisa assim? Tá, se você dá uma olhada ali na agenda 24 e 25 do mapa, ele tá com algumas legislações a caminho, né? Algumas atualizações aí. A própria legislação geral de bebidas está na fila para ser atualizada. E está ali no processo a criação de algumas legislações, entre elas uma legislação de pique de coquetel não alcoólico e também de pique de bebidas vegetais. Vamos ver o que vai Tá. vir por aí, né? É que a maioria das bebidas vegetais, elas são turvas, né? Talvez o coquetel, vamos supor, se você fizer um extrato, eu estou imaginando aqui, fizer um extrato, você vai ter lá sólidos, resíduos sólidos, você pode clarificar, e tem filtros mais simples, né? Você tem filtro de manga, filtro de 1 micra, 5 micra, que é o tipo um coador mesmo, que consegue tirar algumas impurezas, né? Claro, quando a gente fala em ultrafiltração, a gente não está falando de um equipamento de R$ 1.000, né? É um equipamento de mais de R$ 1 milhão, né? Para grandes volumes, né? Mas tem equipamentos pequenos, mas são investimentos altos, né? O que O Edmar mais? ele perguntou, né? Edmar. O uso dos elementos clarificantes deixa resíduo na bebida, no suco? Não. Por isso mesmo que eu falei que não é uma coisa química, porque você tem que fazer o efeito da clarificação e ele não pode deixar resíduo nenhum, nem gosto, nem sabor, nem resíduo químico de nada. Então, e uma das preocupações que a gente tem na indústria, de qualquer elemento que usa, é contaminação, principalmente por metais pesados, né? Nós ali, então, pensando nos os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com o arsênico, tanto é que eles estão aceitando só níveis abaixo de 10 ppb de residual de arsênico. Aqui no Brasil, se não me engano, está abaixo de 100. O chumbo também está indo para baixo de 10. Aí eles já vão incluir o cádmio, o mercúrio já nem se fala. Por quê? Porque justamente eles têm um consumo, uma exposição muito maior do que a gente, né? Por isso que às vezes os números, o pessoal diz, no Brasil é muito mais frouxo do que os Estados Unidos. Não é só por isso. É que você está muito menos exposto. O brasileiro toma muito menos suco do que o americano. Então, o fato de ele tomar muito, a exposição é muito maior. Então, eles acabam exigindo muito mais. Então, quando você faz essa clarificação, ou qualquer, desde o uso de enzimas, você tem que estar preocupado com os metais pesados, né? Sim. E a Tudo aqui perguntou também se a filtração ela remove as fibras. Todas. Só que daí, para você filtrar, você tem que reduzir viscosidade. Para reduzir viscosidade, você tem que adicionar enzima. Você tem que quebrar algumas cadeias longas aí para facilitar a filtração, tá? Tem gente que faz clarificações parciais, do tipo, eu vou pegar e vou botar o suco no tanque, vou deixar ele gelado 24 horas e deixar decantar. A polpa vai descer, a polpa mais grossa, e você tira o sobrenadante mais turvo. Aí depende de cada um. Tem pessoas que gostam de ter o suco turvo, né, com polpa na prateleira, tem outros que querem ter o suco só clarificado, sem resíduo nenhum. Então, a clarificação, o objetivo dela é justamente isso, é retirar todas as fibras, né? Sim. E é por isso que pediu-se adição de suco de maçã para adoçar outros sucos. Por exemplo, pêssego. Altera sua qualificação como suco integral? Assim, se você misturou suco integral com suco integral, é uma situação. Agora, se você pegou integral e botou um concentrado e adicionou água, ele já não é mais integral. Esse é um ponto importante de entender, porque integral, quando a gente vê na Europa, eles chamam assim, o suco extraído
extraído o suco vindo da fruta, diretamente. E o suco concentrado, você fez a extração e vai adicionar água. Não quer dizer que ambos os sucos são adulterados ou adicionados a água. A diferença é que um tem a água natural e o outro foi reconstituído. E ele continua sendo 100% suco. Por quê? Porque a gente não faz nenhuma adulteração. Pensando nisso, só para você ter uma ideia, nós, no caso Fischer, todo ano nós mandamos 2 amostras, uma para a França, outra para os Estados Unidos, para provar que o suco de maçã é de maçã. Já existe uma estatística mundial com as características do suco, uva, maçã, laranja, acerola, banana. Já tem uma estatística que diz que tem X de minerais, tem X de aminoácidos, o perfil de açúcar é esse aqui. Então é uma forma até de você verificar fraude. Tá? Então, cara, no Brasil ainda está engatinhando com isso, mas se alguém quiser dizer, esse suco aqui é de maçã com goiaba 50%. Tem como você saber se está 50% mesmo, tá? Ele não denigre, né? Ele vai continuar sendo suco de maçã 100%, suco de pêssego 100%, misturou, continua sendo suco. Aí, se você mistura, põe água e põe açúcar, aí já não é mais suco integral a 100%. Já está indo para o néctar, já está indo para o refresco, né? Porque o refresco já está voltando aí na prateleira também. E assim, essa importância. Então, tudo isso que a gente vem falando aí está bastante ligado com a questão, principalmente de registro, para você entender como você vai registrar teu estabelecimento, como você vai registrar o teu produto. Então, que nem o Hudson falou assim, você entender qual que é a característica, qual que é a mistura que você vai fazer ali, qual que é a tua concentração no produto final, para você poder fazer uma denominação de venda correta, para você entender qual o produto que você está expondo para o consumidor, como que você vai desenvolver o rótulo desse produto, então, qual é a declaração de DQI que você vai usar. E tudo isso, né, Dani, a gente vai estar ensinando no nosso curso de bebidas. Agora, aqui no final de julho, né, que nós estaremos todas minuciosamente todo o processo de desenvolvimento de um rótulo de bebida do zero, mesmo quem nunca tenha feito o rótulo. Então nós vamos ensinar toda a parte estrutural, toda a legislação básica de rotulagem, para aí a gente conseguir estruturar todas as legislações, as normas para rotulagem de bebida, que são muito específicas, muito mais do que poá, que todo mundo pensa que poá é o bicho de 7 cabeças, mas bebidas é muito mais detalhada. E também o processo de registro, para que você consiga entender qual que é a tua empresa, o estabelecimento do teu cliente, onde você trabalha, ou se você quiser abrir também uma empresa, qual que é o processo de registro, documentação necessária. A gente vem falando aí de várias mudanças na legislação que estão vindo, exigências do Ministério da Agricultura, que não está em legislação, mas hoje para você fazer um registro você não tem a liberação. Como assim, por exemplo, você não consegue mais fazer um registro sem você ter um relatório fotográfico das instalações, mesmo que não seja exigido em legislação isso, mas já é uma exigência do A mapa. coisa que está mais fácil é que você faz pela internet, viu? É a única coisa pela internet. Só isso. A documentação está ficando Antigamente você tinha que ir atrás do fiscal, tinha que mandar, no meu caso aqui, para Florianópolis. Aí, só que hoje você faz, mas também se tiver que fazer o deferimento, tu não precisa nem ficar procurando o cara, já sai lá no próprio site do Ministério. Já sai assim. O registro de produto ele já sai na hora, né? Então você coloca as informações lá, ele já sai na hora, mas aí a empresa fica responsável pelas informações se estão certo e errado, né? Produto não existe mais aquela correção nem de rotulagem, nem de formulação. E se numa fiscalização o Ministério da Agricultura pegar que está fora das conformidades, você está lascado. Então, assim, por isso tem que ter um profissional. Tem que tirar da prateleira. Só isso. Só isso. Jogar tudo fora, você tem a empresa tem um prejuízo gigante com embalagem, com produto, com rotulagem. E às vezes, dependendo da gravidade, vem uma multinha junto, se for recorrente, principalmente. Então, assim, Você sabe que, por incrível que pareça,
como a gente vende para os Estados Unidos, eu tenho muito contato do FDA, do USDA, e às vezes eu recebo notificações. A maior causa de recolhimento que a gente vê ali é por causa de rotulagem errada. Hum, Nos Estados Ah, Unidos, ou seja, o pessoal lá também peca, sabe? é, eu ia entrar nesse assunto de que a gente sempre fala que suco, a parte de bebidas é um mundo de uma legislação, é um mundo à parte, né? Não é, igual você fazer um bolo e vender esse bolo. Não, tem muito mais legislação, a gente tem que tomar muito mais cuidado. E aí eu ia te perguntar dessa parte de rotulagem, assim, que eu acho que todo lugar que a gente vai, a gente pega um suco, por exemplo, e sempre tem alguma alegação errada na embalagem. sim. Né? Dependendo de algumas marcas, né? Não são todas. Tem marcas que realmente você nunca encontrou. E tem marcas que você compra e você fala, nossa, isso aqui eu nunca vi nada errado. Mas tem algumas alegações que são feitas muito que a gente sabe que não pode, né? Então, sem conservadores, tem algumas específicas aí, né? Ah, eu vejo alguns erros aí que eu não sei por que passa, mas eu noto, principalmente na uva. Uhum. É um No dos que Silva mais tem tem. muita. É os que mais É, tem, assim. e as perguntas pararam, hein? Tem mais aqui, né? Que nem que a Raíssa colocou, estavam desenvolvendo um produto à base de jabuticaba, porém não estamos conseguindo achar o suco ou extrato de jabuticaba. Poderia Ah, usar, poderia o quê? poderia usar, mas poderia usar extrato? É isso, Raíssa? Estamos desenvolvendo um produto à base de jabuticaba, porém não estamos conseguindo achar o suco ou extrato de jabuticaba. Poderia usar o quê? O extrato? É que depende muito do teu produto, do que você for fazer. Se for bebida, tem que dar uma olhadinha na legislação. Suco de uva. Seria um produto à base de suco de uva, não um produto à base de uva, se foi isso que eu entendi. Depois coloca ali, Raíssa. Como o mapa consegue pegar as adulterações no suco? O mapa está se desenvolvendo, tá? Ele já tem laboratórios aí sofisticados. Ali em Caxias do Sul já tem um laboratório que não sei se eles fizeram junto com a Universidade de Caxias ali. Então tem coisas que eles já estão pegando, já estão conseguindo. Carbono 13, isótopo de oxigênio, para ver se a água não tem água de poço num produto que não deveria ter água de poço. Eles já estão, isso já tem. O que dificulta para eles é que o Ministério não consegue pegar tudo, né? Então eles vão fazendo por amostragem, né? Uma amostragem, às vezes denúncia, sempre tem alguém para te denunciar, não te preocupa, tá? Mas o mapa ele tá evoluindo, ele junto com a Anvisa eles estão atacando os pesticidas, né? Resíduos defensivo agrícola, as micotoxinas, metais pesados, nesse sentido, eles estão. Porque uma coisa é você ter um suco adulterado que não vai te matar, e outra coisa é você ter uma questão de segurança do alimento, ou seja, você tem um alimento que pode fazer algum malefício para tua saúde. Mas o mapa ele tá evoluindo, tá? Isso é uma coisa que eles vão pegar sim. Não é uma Eu questão só de tempo. estava conversando com o pessoal ali da Comissão de Suco do Mapa de Brasília esses dias atrás aí. Marcelo, Eles estão conseguindo. Oi? Não, com o Oswaldo. Eles estão conseguindo já identificar, inclusive, se existe opção de suco concentrado para aumentar a BRICS no suco não, integral. isso eles não pegam. Isso foi o que ele me passou, né? Que estavam já Não, pegando isso. isso duvido que peguem. Porque se você for Mas fazer. acontece. Mas acontece. Mas aí, viu, é melhor o cara subir o Brix com o próprio suco natural do que subir com açúcar, entendeu? Com certeza. Tem questões que às vezes são técnicas, tem questões que às vezes são éticas, né? Então depende do país, depende como a pessoa interpreta. Por exemplo, suco de laranja nos Estados Unidos.
Muitos repõem a célulazinha, a polpinha, né, para o suco. Aí tem gente que diz que o fato de repor já não é suco. Então tem certas coisas que são um pouquinho de filosofia, Sim. né? Aí vai do grau de maturidade de cada lugar, É. né? O Edmar aqui, ele perguntou, nessas análises, consegue detectar que a indústria não está colocando a quantidade de suco natural exigido no refrigerante, por exemplo? Teria que trabalhar bem as contas e ter um laudo um pouco mais apurado, mas é difícil. Eu te digo que é difícil. Hoje é difícil. Se a gente fizer uma análise, pegar alguns dados que eu tenho já que a Europa produz, dá para você deduzir que tem menos suco ou não. Aí tudo depende, por exemplo, não existe uma identidade digital do suco, mas existem elementos químicos que são típicos de uma fruta. Então, sorbitol tem na maçã. Então, se tu achar sorbitol em outro suco, é porque na uva, é porque tem maçã na uva. Né? Tem alguns elementos da pera que só tem na pera. Né? Alguns polifenóis que tem na maçã que é típico da maçã. Então, essas coisas você consegue detectar. Então, por exemplo, sacarose não tem na uva. Naturalmente não tem. Então, se o cara botou açúcar de cana, você já vai pegar aí. Então, algumas coisas é possível, mas não é tão fácil, não. Tem que ter um grau de interpretação bem grande. A gente espera, né, que na verdade o mapa esteja cada vez se atualizando mais, né? Porque é muito comum a gente ver muitas questões de fraude, muitas empresas já sendo pegas, assim. E é só fazer o mínimo, é só tentar fazer as coisas eticamente, né? Das coisas de forma correta. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Então, o fato de usar maçã é um elemento que as pessoas justamente estão querendo cair fora de usar açúcar, usar como fonte de dulçor. Né? Mas não tem maçã no mercado, esse é o problema. Não tem. Não tem. E esse ano, menos ainda. Tá? Tá terrível. Terrível encontrar maçã, encontrar uva. A safra, né, do início desse ano já foi ruim. E agora, depois de tudo que ocorreu ali no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de uva Mas do não, Brasil. ali não afetou a produção de uva, né? É que a gente já vem de uma safra ruim do ano passado. Esse ano, A assim, em foi safra, ruim. em plena safra quase aumentou, que eu também trabalho com suco reconstituído de uva lá. Em plena safra dobrou o valor do tambor de uva. Então, eu acho que vai dobrar mais. Deve chegar aos R$ 30 o quilo do concentrado. Eu já tô pagando Provavelmente. quase isso. O termo alto em Quanto? eu já tô pagando. Última vez. A última eu tô pagando quase 30 já. Mas é. E isso custava 14. Custava 14. O termo alto em açúcar sempre se refere a açúcar adicionado se o Sim. produto for naturalmente alto em açúcar. Essa terminologia não tem que constar no produto? Não, não, tá? A alto em açúcar é geralmente alto em açúcar adicionado, né? É. E existe Pessoalmente, eu considero um erro, mas não fui eu que criei a lei. Concordo. Mas é esse mesmo como você interpretou. Concordo. Por exemplo, suco de uva, o Brix é 14. Tudo bem que não vai dar os 15 gramas por litro, né? Mas ele não está muito longe disso aqui. E se tu pegar o suco integral de uva, se o cara for realmente honesto e botar como integral, vai ter suco de 16, 17 Brix e vai passar as 15 gramas. E aí o que você vai fazer? Vai baixar com água? É complicado, viu? A gente que tá, as pessoas que estão de fora acham que tudo é simples, mas no dia a dia a coisa às vezes complica, sabe? Não é fácil, né? Exatamente. E assim, eu concordo com você, não só em relação ao açúcar, assim, a legislação que veio, claro, foi ótima, porque está trazendo algumas clarezas aí para a população, principalmente em alguns produtos que se diziam ser fitness. E quando entrou essa nova legislação, eles se escancararam ou tiveram que mudar a formulação e realmente colocar algo com baixo açúcar, baixo sódio, baixa em gordura, ou teve que escancarar a lupa.
que não é tão fitness quanto se dizia, né? Então ele se vendia muito como um produto muito mais saudável do que os outros, mas em comparação não era. Mas realmente, assim, nós temos muitos produtos que são naturalmente ricos em açúcar, em gordura, em sódio mesmo assim, e eles não são considerados nessa legislação. Essa luta. E às vezes as pessoas acabam abusando do consumo desses alimentos, achando que estão comendo extremamente saudável. E não é exatamente isso. Acho que tudo a gente tem que pensar num equilíbrio. Então, essa legislação ela só trouxe só a questão, assim, principalmente do açúcar, só o que eu adicionei. Mas e qual que é a minha quantidade de açúcar presente naturalmente nesse meu alimento? Que ele também vai ter um fator ali no consumo. A Dani... Ele tem que estar lá na parte nutricional, se o cara realmente analisou, não pegou tabelinha e ficou calculando, e vai ter a quantidade de açúcares, né? Naturais ou não. Eu acho a lupa bonita, eu não me preocupo muito com ela. Também não. Mas Questão a minha. intenção realmente era a proteção da saúde, né? E realmente, se a gente for pensar por esse lado, fica complicado, né? Exatamente. Eu prefiro ler, às vezes, a parte nutricional para avaliar algumas coisas. Então, eu sou diabético, acabo olhando algumas coisas em relação ao açúcar, mas só para eu não abusar demais, né? Só por isso. O Edmar aqui, ó, colocar minha família é produtora de uva e maçã. Está cada ano mais difícil de produzir por conta do clima e das pragas. E vai continuar difícil. Vou continuar. Imagina assim, para maçã tradicional já não é fácil. Aí tem as pessoas que vendem maçã orgânica. Cara, isso é às vezes me questionam se é orgânico mesmo, mas é um nicho assim muito pequeno, porque não é fácil. É uma questão de clima, então às vezes você não consegue. Mas tem gente que tem. E assim, o meu marido é agrônomo, né? Então, assim, ele trabalhou muito com orgânico. É muito lindo você ver um orgânico na prateleira, é muito lindo você falar, meu produto, eu só consumo produto orgânico, a população buscando produto orgânico. Só que em contrapartida para o produtor não é fácil. E você não consegue produzir em pequena escala. Orgânico você consegue produzir em pequena escala, porque você é um processo muito empírico, um processo muito manual. E você conseguir produzir um alimento para a gente conseguir alimentar a população no nível que está hoje, nós precisamos de maquinário, nós precisamos de defensivos, lógico, desde que ser usado em quantidades adequadas, respeitando períodos de carências. Mas é uma necessidade da tecnologia para conseguir produzir alimento para a população. E a população, em contrapartida, encontra isso, puxa, não digo todos, mas isso é uma grande faixa da população hoje que está pedindo produtos orgânicos, mas é complexo de produzir um alimento orgânico em disponibilidade suficiente para a população. Eu sou adepto da questão técnica feita corretamente. Então, por exemplo, eu falo pela Fischer na questão defensiva. Ela vai aplicar os produtos que são adequados, registrados, vão adequar as máquinas corretas para a aplicação, rotação de defensivo, não vão aplicar um monte várias vezes, respeitar a carência, uso de produtos biológicos como fator de controle. Então, esse tipo de tecnologia eu abraço mais, né? Uhum. Mas não é o caso do suco. É o que o meu marido defende muito. Ele trabalhou muitos anos com extensão, assim, sabe? E ele sempre defendeu muito, sim, com os clientes dele, não usar a quantidade de defensivo, mas o defensivo adequado, em quantidades adequadas, em épocas adequadas. O problema, sim, é que nós também sabemos que tem uma contrapartida de multinacionais, de vendas, de vendedores, que, principalmente assim, como aqui a região é muito produtora de grão. Então, tem uma meta de venda de determinada defensivo, então acaba sendo enfiado goela abaixo, digamos assim, né, grosseiramente falando, para muitos produtores para que se atinja aquela meta de venda. Só que aí tem a contrapartida de bons profissionais que estão orientando esses produtores a usar esses defensivos de forma adequada, respeitando carência, em épocas adequadas e apenas o que é necessário.
A questão, se nós for falar da questão defensiva, vai dar outra live aqui. É Eu outra digo já história. por experiências que eu tive com a legislação americana e a coisa é bem diferente, sabe? Mas eu não vou falar aqui, porque senão eu vou me empolgar, nós vamos para outro lado que não é o objetivo do Sul. Eu lembro das nossas conversas na época da faculdade que a gente até ficava depois da aula conversando sobre isso ainda, né, Edson? E assim, então, olha, a Daisy, ela perguntou: o uso de pera para substituir a maçã, como é visto pelo mapa? Basta o produto estar registrado e só usar, porque inclusive tem pique para pera. Tem. Né? Então você registrou o produto, registrou lá na sua formulação que aquele produto vai ter pera, indicou no rótulo, é um suco tão igual quanto da maçã, pode usar tranquilamente. É uma alternativa, né? Hoje É uma alternativa. Só não existe pera no Brasil. tem mais essa também, né? Esse é o problema. Pera, inclusive eu estou na empresa, nós estamos avaliando isso. Tem muito pera na Argentina, né? É um dos maiores produtores de suco concentrado de pera, mas no Brasil não tem. Então, mesmo que você queira usar a pera, você tem que trazer de fora. E o dólar, do jeito que está, aí tem a questão do dólar, a questão logística, a questão burocrática lá do próprio mapa, a Receita Federal. Tem que estar bem preparado para trazer a pera. Mas é uma possibilidade normal. Uhum. A Tuta também perguntou aqui: como as frutas têm uma variação grande no teor de açúcar, cada lote de suco produzido precisa ser analisado para verificar o teor de açúcar que vai instruir no rótulo? Isso é um problema. Problema. Problemão. Isso é um problema. Se eu não me engano, acho que tem uma margem de aceitação. Tem uma margem de variação que você pode colocar. A gente sabe que existe uma média, porque assim, por isso que existem os padrões de identidade e qualidade. Nós não podemos nós temos uma quantidade mínima de BRICS, que é a de sólidos solúveis, que geralmente é considerado o açúcar, né, para os sólidos totais. E então você sabe que tem uma variação, mas ela se mantém sempre naquela régua, assim, né? São poucas épocas que nós temos uma variação muito grande. Então a gente já trabalha mais com uma média de quantidade de açúcar, vitamina, fibras. Isso principalmente para os sucos integrais. É mais difícil. E não tem O suco como você, não tem como você analisar e para cada rótulo fazer. É muito, muito difícil. até Você tem que trabalhar com uma variação. E outra, você não conseguiria produzir rótulo para cada lote de produção, porque, primeira Não, é coisa, bem complicado. você tem uma quantidade mínima de E produção. sem contar o custo disso, né? Uma análise dessa, por mais simples que ela seja, tu pega um Eurofins da vida, não é uma análise barata. Exatamente. Eu tenho lá o controle de BRICS, reixa, acidez, vitamina C e óleo, que são os padrões físico-químicos mínimos, para eu entender se o meu suco está dentro dos padrões, para eu conseguir liberar o lote ou não. Mas não consigo fazer isso para cada lote, fazer uma rotulagem diferente. Isso seria inviável, porque a gente produz e no mesmo dia, no dia seguinte, ele já está indo para venda, e em 2, 3 semanas nós já estamos com esse produto já consumido. Então, não além do prejuízo, além de mínimo de produção, custo alto, você não tem tempo para você fazer isso. É bem difícil mesmo. Seria o melhor dos mundos, né? Mas... Com certeza. Mas não tem como, né? Tinha uma outra pergunta ali, acho que era da uva. Deixa eu ver. Se o propósito da norma realmente fosse a proteção da saúde, essa lógica não funciona, que é o que nós estávamos falando sobre açúcar, né? Acho que seria essa, deixa eu ver se tem alguma coisa mais. O meu travou. Acho que a última seria essa da Tuta. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não, a gente vai respondendo e vai comentando, né? É que aqui não tenho como mostrar o processo, mas se alguém quiser entrar no site da Ficha, é fichefrutas.com.br, e lá na parte de quem somos tem um vídeo institucional bem legal que mostra
processo, como é a fábrica, descarregamento da fruta, né? Antes, eu não sei se todo mundo pegou, nós fazemos suco de maçã, 90% vai para o mercado americano. Tá? O mercado americano consome em torno de 450 mil toneladas de suco concentrado, só o mercado americano. Aqui no Brasil, se a gente produzir 40 mil é muito. Então você começa a imaginar a desproporção do consumo que tem o americano, né? Os maiores produtores são a China e a Polônia. A China tem um potencial de produzir até 1 milhão de toneladas. Eles estrategicamente estão produzindo menos e estão consumindo também. A Polônia produz aí 200 mil toneladas de concentrado. E se tu vai em toda a Europa, todo mundo tem suco concentrado de maçã. Aqui na América do Sul é Brasil, Chile e Argentina. Os Estados Unidos, além de ser um grande consumidor, é um grande produtor de suco de maçã. Então, literalmente é uma commodity. E por incrível que pareça, não está saturada. Tem demanda para o suco de maçã. Por conta disso que a gente está falando. Ela é aplicável em vários produtos, né? Por ser um produto neutro, normalmente acidez baixa, né? Os sucos do Brasil e da China são acidez baixa. Suco da Europa, principalmente Polônia, Hungria, até Ucrânia produz suco, Irã, Turquia, tudo produtor de suco de maçã tem acidez normalmente mais alta, né? E o Brasil está na parte de acidez baixa. A Tuta pediu aqui. Alguma... As regras para exportação são mais rígidas que as regras do mercado interno? Você sabe que eu tinha comentado antes, por exemplo, a questão dos metais pesados, né? No Brasil, o arsênio é menor a 100 ppb, 0,1 miligrama por quilo. Estados Unidos já é menor a 10, né? Vamos pegar a micotoxina patulina. O mundo inteiro trabalha com menor a 50 ppb. Eu, pessoalmente, não entrego sucos nem perto disso aí, nem corro esse risco. Normalmente, os nossos sucos estão abaixo de 10, tá? Então, assim, a legislação fala menor a 50, mas como o nosso foco, o nosso cliente tem foco em baby food, né? Então você já trabalha com valores aí abaixo de 25. Se você começar a entregar 30, 40, 30, 40, o cara já vai te... Então, o grau de exigência principalmente está em função de consumo, né? Ou seja, a exposição que você tem ao produto. Nós não temos como fazer suco A, B ou C, né? Suco melhor, suco médio, suco ruim. O padrão que entrou na fábrica, se a gente mandar para os Estados Unidos, é o mesmo padrão que vai vir para o Brasil, né? É óbvio que, por exemplo, a Europa, existe a IJN, que é uma associação de produtores, que o grau de exigência deles está justamente em cima da originalidade, ou seja, o suco de maçã é de maçã, aí eles começam a avaliar, por exemplo, polifenóis, perfil de oligosacarídeos, tudo para ver se você não está fraudando o suco. E acredite, as pessoas que mais fraudam o suco estão na Europa, tá? Não é terceiro mundo. E isso acontece no mundo inteiro. A gente sabe da questão do azeite, por exemplo, que é um dos produtos mais fraudados. Então, há um grau de exigência, uma pela segurança do alimento, outro pela questão de ser um produto original, vamos dizer assim. E o Ministério aqui, o Brasil está começando também a andar por esse lado. Mas sim, normalmente há uma exigência maior, né? Eu tinha comentado antes que nós temos que fazer a análise do suco de maçã para provar que ele é de maçã. Normalmente, eu durmo tranquilo, porque nós não fazemos nada diferente do que fazer suco. Mas aí, por exemplo, que eu tinha comentado de bancos, existem bancos de dados que o suco do Brasil é diferente do suco da Europa, mesmo no perfil de aminoácidos, no perfil de minerais. Não são coisas iguais, mesmo sendo suco de maçã.
Então, uma vez nós tivemos um problema que eles estavam reclamando que nosso perfil de minerais era baixo, né? E tivemos que fazer um trabalho para provar que isso era natural. Não tinha a questão de adulteração. É claro, quando você faz adulteração, por exemplo, vou botar um ácido para subir a acidez, um ácido cítrico, é detectado. Eu vou colocar ácido lático, detectado. O meu processo não trabalhou com higiene, detectado. Então, existe uma série de coisas assim que as pessoas, no caso a Europa, pega, porque é um mercado grande, é um mercado altamente consumidor e concorrente. Tem muitos concorrentes, né? Uhum. A Tuta também perguntou aqui se existem sinais que o consumidor pode notar nos sucos que são indícios de adulteração? Ah, vamos pegar o suco de uva. Você já mata isso na cor, né? Tu pega, não vou falar marca aqui, mas aquele suco da caixinha tipo triângulo, né? Quando você bebe ali, você é um suco de uva que vem branco, só tem gosto. Não é que é adulterado, mas é difícil, assim, mas muitos tu vai perceber pela cor. Você já está habituado com aquele um produto, talvez você note alguma diferença, né? Mas é difícil. Por isso que as análises elas são sofisticadas. Nós estávamos fazendo um trabalho com um organismo alemão em que ele estava pegando todos os dados e estava fazendo um trabalho de ressonância magnética para o suco, para justamente é um nível muito específico para você pegar essas coisas. Não é uma coisa tão fácil, né? E dentro desse trabalho que eles fizeram, então você tem lá um gráfico perfil de minerais. O suco do Brasil está aqui, o suco da China está aqui, o suco da Europa está aqui. Todos eles estão dentro do perfil aceitável, mas eles se colocam em locais diferentes por ser características geográficas diferentes, né? Claro, quando você fala em Estados Unidos, Europa, por que eles são preocupados? Muitas vezes eles não estão preocupados com o consumidor, eles estão preocupados com os advogados, né? Tu vai nos Estados Unidos, tem um cromatógrafo em cada esquina. Então, alguém para lá pegar um suco, jogar para uma e fazer uma análise e levar isso para um processo é muito fácil. A questão do arsênio, por que ela baixou nos Estados Unidos? Porque tinha um programa americano, agora eu não lembro o nome do cara, era um médico que fazia lá o alarme dele e um dia ele veio com a história: estão envenenando nossas crianças. O suco de maçã tem arsênio e é o suco que vem da China. Nossa, foi um auê, cara. Porque, porque o FDA não está monitorando isso aí. Então, é uma questão cultural, é um outro nível de pensamento. E os caras vai, mexe, começam a pesquisar, começam a ver, e daí aí viram que não tinha limite para metais pesados, para o arsênio. O próprio o governo americano não tinha um valor para isso. Começaram a definir, né? Então, essas coisas acontecem com pessoas mais esclarecidas. Então, as pessoas se preocupam com o quê? Com advogado. Sim. Eu tô sendo sincero porque não sei ser de outra forma. Mas é verdade. Uhum. E nós temos que ficar preocupados com isso também, né? E assim, agora falando muito assim no mundo de bebidas, assim, questão de formação, questão de conhecimentos, assim, né? Como eu falei, né, quando eu anunciei essa live, que ela seria uma aula, né? Não seria uma live, porque o conhecimento que o Hudson traz aí para nós é absurdo. Mas eu sinto muita falta nas formações básicas, né? Nossas formações aí de universitárias na área de alimentos. A própria engenharia, a tecnologia, então formações voltadas para processamento de alimentos, a gente ouve falar muito pouco de bebidas e nós não temos aí uma grande visão assim para se ter conteúdo, se ter matérias voltadas para isso, sabe? Isso é uma coisa que eu senti bastante falta na nossa formação. Mas assim. eu passei para vocês, viu? Passou, exatamente. Então, assim, mas a gente tem, assim, graças assim, a nossa faculdade ali, sempre trouxe professores que vivenciam muito a prática
como você, né, como todos os nossos professores, eles trabalhavam durante o dia na indústria e traziam essa prática à noite. Então, isso foi uma formação muito boa. Mas se você for pegar assim, nós não, as formações não têm uma matéria, um conteúdo exclusivo para falar de bebidas. Nós temos ali uma que fala de carnes, nós temos que fala de leites e nós temos uma que fala em vegetal em geral. Só que eu acho que bebida é um mundo tão gigante, porque é tão detalhado nas suas bebidas alcoólicas, não alcoólicas, inúmeros tipos de bebidas que eu acho que merecia, dentro das formações, ter uma matéria exclusiva para elas. E são poucas as formações, ainda, as faculdades que tem um Hudson lá dentro, que tem uma carga gigante na área de bebidas, que traz isso para a gente na matéria de química de alimentos, que traz isso para a gente na área de bioengenharia, que foram as matérias que você passou para a gente. Então, assim, são poucas as universidades que realmente têm aquele profissional que te traz isso, mas também não tem aquela matéria exclusiva para falar nisso, sabe? Isso que eu acho que falta ainda nas formações de alimentos, que é muito voltado para alimentos em geral e bebidas parece que não faz parte de alimentos, sendo que faz. Acontece bastante, até porque eu sei porque estudei um pouco da enologia e porque já lido com isso há mais de 30 anos, né? Então a gente. E mesmo assim eu estou aprendendo o tempo todo, sempre cai uma novidade no colo, né? Coisa que às vezes você não tá ligado ou passou desapercebido, sabe? Mas isso é bom porque favorece você na sua consultoria, né? Sim, Então aquele que estiver tem. mais atualizado, a gente fala muito isso, né? Que as portas se abrem bastante quando você se atualiza, principalmente num tema mais específico. E É, isso é muito importante. buscar informação é sempre importante. Eu costumava, por exemplo, ler ficha técnica, né, para ver o que aquela ficha estava me dizendo. E baseado naquela informação, eu ia atrás da informação. Não o que a faculdade me trouxe. Sim. Né? É que assim, quando você está estudando, você aprende as coisas muito desconexas, né? Você não só consegue ligar as coisas que você aprendeu só lá na frente. Então você fica num limbo aí um período. E eu tentava fazer essa conexão, mas eu sei que não é fácil. As pessoas às vezes, putz, o que esse cara está falando, né? É Não verdade. dá para. Mas é normal. Mas aí quando a água bate no pescoço, você corre atrás da informação. Né? Então eu gostava de ler catálogo, até catálogo do laboratório, né? Porque eu sou responsável do laboratório, sou responsável da ETE também, do tratamento de água. Tudo isso está dentro do pacote, não é só suco, não. Não é? Né? E você tem que aprender a ser humano, a lidar com o humano, que é muito difícil, né? Então, essas coisas só vivenciando. Que eu sempre dizia na minha graduação que faltava algo de aprender como lidar com o ser humano, porque a gente não vai lidar só com suco, a gente vai lidar com pessoas que processam suco, processam leite, processam carne, e isso não tem jeito, é só na dor muitas vezes, né? E claro, aí você tem que correr atrás e complementar sempre a formação. Eu concordo. E até mesmo assim, a nossa área de bebidas é uma área, a gente não tem tanto material didático em português. A gente tem muita coisa assim, Ah, mas fora, mas tem uns livros bons aqui, peraí, deixa eu abrir o meu armário aqui. é os mesmos que eu tenho aqui, será? Que esses livros aqui, na época eu pedi para a faculdade comprar, que é do cara da Universidade de Ponta Grossa. É, esses aqui, ó. É isso aí, é o que tem de, Que tem... vamos dizer assim, mais adequado e próximo de informação aí para lidar com suco, né? Sim. A coleçãozinha toda, né? Assim, mas é uma área que é difícil a gente encontrar material assim específico, ao contrário das outras, assim. E é por isso que a gente pensou muito em fazer esse curso, porque assim é uma experiência que eu acabei desenvolvendo durante já faz alguns anos que eu estou trabalhando nessa indústria. E quando eu comecei a ir para isso, eu fiquei meio que perdida, assim, por onde eu começo. Até lembro que no começo eu te chamei bastante, assim, né? Pedi bastante orientação.
E eu comecei a perceber, cara, não tem pessoas que falam sobre isso, não tem cursos que falam sobre isso. Nós encontramos pouquíssimos materiais, então vamos fazer um curso específico para bebidas. Que, assim, e uma coisa assim que eu sou muito chamada para fazer é registro de estabelecimento, porque às vezes a empresa tem o responsável técnico e o responsável ele não sabe como desenvolver a documentação, não sabe como trabalhar dentro do CP Agro. Então, assim, vamos, isso que eu falei com a Dani, vamos trazer, vamos ensinar para que Porque isso não Trazer é isso de uma uma coisa forma do dia a prática. dia, né? Não é uma coisa do dia a dia da Sim, pessoa. Por exemplo, exatamente. eu tenho minha equipe, a gente faz registros eventuais, renova, mas não é uma coisa que todo mês nós estamos fazendo registro de produto, né? Então, a gente está fazendo justamente para ensinar o pessoal a fazer isso e para ter mais pessoas aí para estar atuando nessa área. Porque cada dia vem surgindo mais indústrias de bebidas. E, assim, eu estou percebendo que é o nicho, o ramo da área de alimentos que mais vem crescendo no país. A gente, por exemplo, a gente vende para os grandes, mas se o cara chegar ali na empresa e pedir 1.000 litros de suco, a gente vende. É o mesmo suco que vai para a Natural One, por exemplo, que a gente é fornecedor da Natural One. Então, tem muito o que a gente chama, com todo respeito, os gringuinhos aqui do interior, que tem lá a sua fabriqueta de suco e Sim, vendem. Então, eles têm a sua enchedora a quente, né, que a gente chama de os hot fill, e estão aí no mercado e precisam desse suporte. sim. Precisa. E precisa de profissionais para atender, porque é que nem você falou. E aqui também, a região que eu estou aqui, também tem bastante produtor de uva. Então, a gente tem várias produtores de suco pequenos aqui, licores aqui na região. E não tem profissional para atender todas essas indústrias, gente. Então, assim, a gente precisa de profissional qualificado para isso. E ainda mais que a legislação ela vai ficando cada vez mais apertada, a gente sabe que vai ficar mais rígida. E a gente precisa de profissional para isso, precisa de profissional dentro dessas empresas, pequena, grande, ou do interior, né, o suco artesanal, a gente precisa de um profissional lá dentro. Eu digo que os profissionais são escassos, porque a própria Unoesc já não tem mais o curso de área de alimentos, nem da área de biotecnologia Tem mais? não tem mais, né? Então a gente vê que para repor mão de obra tá complicado, viu? O Borba colocou aqui: existe um trabalho por parte das indústrias para o aumento de consumo do suco de maçã a nível nacional ou mercado internacional. É o foco de comercialização por consumo e remuneração. Eu, Nelson? É, É. Um abraço, Nelson. Então, o suco de maçã, ele está sendo introduzido aos poucos. Tanto é que os próprios produtores de maçã, São Joaquim, por exemplo, já estão produzindo seu Sanjo, Copé-Serra. Aí tu vai aqui no Paraná, em Colombo, ali, eu esqueço o nome ali do. Eu vou lembrar. Também produz. Então é uma coisa que já está se introduzindo. Natural One, né? Aí tem outros, a Maguari, a Xandô, são todas pessoas que já estão aí com suco de maçã. É que eu que tinha comentado antes, suco de maçã não é cultural que nem é nos Estados Unidos e na Europa. Cultura no Brasil é laranja e uva. Claro, o grande problema que hoje nós temos é falta de maçã para fazer suco, né? Porque não existe plantio de maçã para a indústria. Todo plantio que se tem é para o consumo in natura. Então, o que é padrão indústria, fruta descolorida, fruta pequena, fruta batida, essa vai para a indústria. E é claro que o produtor de maçã ele não quer ter essa fruta para a indústria porque ele remunera mais. Mas é uma demanda do suco de maçã muito grande, mas principalmente como enchimento, né? sim, é isso aí. Então, pessoal, tem mais alguma dúvida? Já estamos a 1h30 aí nesse Já tudo bate-papo. isso? Já muito. Foi super esclarecedor. E assim, sabe, isso é isso que eu falo, assim, né? Como eu falei anteriormente, o Hudson, ele foi o meu professor e eu agradeço muito por ter conhecido ele, esse profissional. Inclusive, ele foi o meu orientador de TCC, tá? Foi ele que me aprovou na faculdade. Que me aprovou, né? Então, assim, é,
Eu agradeço muito, Hudson, então, por você ter participado dessa nossa live, ter aceitado, ter nos agraciado assim com tamanho conhecimento, ter dado um pouquinho, né, uma pontinha de tudo que você pode ensinar aí. E agradeço pelos muitos anos também do curso universitário aí, né, por ter aguentado aos nossos alunos aí, até eu. É, Tô a passando, aula era boa, eu gostava. né? A doutora Furini colocou, foi muito interessante, sensacional a aula do professor. Obrigada. Eu Nós Eu que aqui agradeço super as perguntas, que agradecemos. isso, as perguntas ajudam até a gente se desenvolver, né? Porque É para verdade. falar a gente tem bastante coisa. tem bastante coisa. Então, assim, mais uma vez agradecer assim, então, pela sua disponibilidade. Que Muito, precisar muito de nós, obrigada. estamos aí também, né? Com Estamos certeza. nessa área aí. Ah, com certeza, a gente indica aí para quem estiver precisando, já sabe para quem recorrer. A gente está. Estamos aqui para ajudar. Tá bom. E na semana que vem a gente vai ter uma live com o Cagliari também, que vai ser outra aula maravilhosa, Ah, né? Que o Cagliari também na área de vinhos vai falar de espumantes? espumantes. Esse É o tem espumante muito bom. Super Top. aula também. Cagliari, Pessoal ele é também, agradecer o pessoal que entrou, ficou com a gente até agora. Muito, muito obrigada. E para quem quiser saber um pouquinho mais aí do nosso curso, na nossa bio do Instagram, lá a gente fala direitinho os dias que a gente vai estar em Curitiba, tudo que a gente vai abordar aí no curso. E se vocês tiverem dúvida, pode chamar a gente. certinho, então. Então, obrigada mais uma vez, Hudson. Obrigada a todo mundo aí. Obrigado, Obrigada, desculpa qualquer gente. coisa, porque eu Não, lido com sinceridade, tá? Imagina, foi ótimo. Ótimo. Obrigado, Obrigada. boa Tchau, noite, tchau, pessoal que estava pessoal. aí. Boa Tchau. noite. Tchau.